Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é de filosofia, né? Vamos falar aí sobre Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626. Francis Bacon, ele era um filósofo empirista, né? Nós vimos lá na história antiga, nós vimos Platão, né, que era um filósofo racionalista, idealista, que se prendia ao mundo das ideias, né? E vimos também sobre Aristóteles, que se prendia mais à questão do empírico, a questão da matéria, né? E nós vimos também na Idade Média aí a questão de Santo Agostinho, né? Se associando aí às ideias de Platão, e Tomás de Aquino se associando à ideia de Aristóteles. Então, daqui em diante, nós vamos trabalhar bastante essa questão do empirismo, né? Então, Francis Bacon, ele era um filósofo empirista. Deixa eu te passar o contexto histórico. Ele veio de uma família de nobres, os seus pais trabalharam lá na corte da filha do rei Henrique VIII, a Elizabeth I, e ele chegou a ser chanceler lá na corte de Jaime Stuart, né? Ele viveu no contexto ali das revoluções inglesas, ali da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, né? Que transformou a Inglaterra aí em uma monarquia parlamentar. Muito bem. Francis Bacon, ele criticava os filósofos escolásticos, racionalistas, né? Que se prendiam muito à questão das ideias. Ele vai criticar, por consequência, Platão, né? Por quê? Porque Platão, ele desprezava o mundo sensível e valorizava o mundo das ideias, né? O mundo inteligível. E ele vai criticar o silogismo lógico aristotélico, por se ocupar somente com questões intelectuais. Francis Bacon vai olhar e vai dizer, olha, não tem nada de prático para a humanidade ficar se prendendo aí nas ideias, né? Ele vai se perguntar qual é a utilidade prática para a sociedade que isso tem, né? O que isso tem de útil aqui para o dia a dia? Legal isso que vocês estão falando, mas o que isso tem de útil? Então, Francis Bacon, ele será chamado um filósofo empirista porque ele vai se reter aqui às questões materiais, né? Ele vai defender a ciência, que, no caso, uma busca pelo conhecimento, que ele vai defender que tem que ter uma utilidade prática, uma lógica, um objetivo, né? Ele vai dizer que a ciência, no meio dessa busca pelo conhecimento, ela tem que trazer praticidade para a vida humana, né? Muito bem. Então, ele vai desconsiderar as questões metafísicas, né? Aquilo que não é físico, ele vai desconsiderar. A metafísica, eu não sei se você está lembrado, mas a metafísica, ela tem muito essa questão que, no caso, ela é a essência das coisas, né? A metafísica, ela serve para compreender o ser, mas ele vai desconsiderar essas questões, né? Até coloquei umas imagens aí, por exemplo, a ciência, a tecnologia, ela tem que ter alguma utilidade, né? Alguma praticidade para o nosso dia a dia. Era assim que Francis Bacon pensava. Então, Francis Bacon, ele vai desenvolver o método empírico indutivo. O que é o método empírico indutivo segundo Francis Bacon? É a observação rigorosa e sistemática dos fenômenos naturais. E depois que você observou, você vai organizar aquilo que você observou de forma racional. Olha só, você vai observar, você vai organizar as ideias daquilo que você vai organizar aquilo que você observou e você vai formular hipóteses, né? É a comprovação por meio da experimentação e da repetição. Deixa eu só traduzir para você. O que ele está defendendo aqui é o famoso método científico. O método científico é mais ou menos assim. Só é considerado ciência
aquilo que você pode comprovar, né? Ah, eu tenho uma teoria. Não. Teoria qualquer um pode ter, mas você pode comprová-la, né? E Francis Bacon, ele vai defender esse empirismo, né? Esse experimento. Ele vai dizer, olha, você tem que observar, você tem que analisar de forma sistemática, organizada. E depois você tem que fazer uma organização racional daquilo que foi observado e formular a sua hipótese, né? É por meio da experimentação. Eu vou dar um exemplo disso. Eu coloquei até aqui um rato de laboratório, né? No caso aqui, eu vou dar um exemplo do Covid, né? Veio, a ciência ficou perdida, mas aí os cientistas começaram a trabalhar nos laboratórios as vacinas, né? Como que eles vão... Como que eles vão chegar a um denominador comum? Como que eles vão chegar a um ponto final? Dizer, essa vacina aqui é boa. É por meio de experimentos. Observação, experimentação, observação, organização racional daquilo. Entendeu? Por meio da experimentação e da repetição. Ele pega uma vacina e aplica lá no rato. O rato morreu. Então, ele vai descartar. Aí ele vai aplicar em vários outros ratos. Deu certo. Aí ele vai formular uma hipótese, né? Ele vai comprovar. Aí vai para testes humanos. Aí vai aplicar em vários humanos. Se causar algum efeito colateral muito forte, eles vão ter que repensar, vão ter que refazer. Então é assim que funciona o método empírico indutivo, né? Ou o método científico. Só que aqui é o método empírico indutivo segundo Francis Bacon. Olha só, vamos falar de novo desse método empírico indutivo, mas vamos clarear mais. Olha só, ele induz a uma experiência, uma indução, né? Estou induzindo, por exemplo, aqui, eu pego esse álcool, aí, laboratório, né? Jogo misturas, vou observar, vou induzir a uma experiência, vou observar. Nessa observação, eu vou ficar atento à regularidade, né? Se tem algum resultado regular. Aí dei o exemplo aqui de testes com ratos em laboratórios. E depois que eu tiver um resultado bem regular, aí eu vou generalizar. Aí eu vou criar uma lei geral. Aí eu vou dizer, olha, a vacina do Covid, ela passou por testes, é seguro. Toma. Entendeu? Então, vamos só clarear para você aqui, dentro desse método indutivo aí, qual é a diferença de dedução e indução. Olha só, eu vou deduzir, né? Olha aqui a dedução. A dedução, ela parte de uma lei geral para casos particulares. Como que isso funciona? Vou te dar um exemplo. Olha aqui ao lado. Todo homem é mortal. Isso é uma lei que é o quê? Isso é uma lei geral, né? Todo homem é mortal, né? Todo ser humano é mortal. Logo, eu vou deduzir que eu sou mortal, você é mortal, todos nós somos mortais, né? Então, a dedução, ela parte de uma lei que é geral para casos particulares. Todo homem é mortal. Aqui no meu caso também eu sou mortal. Então, a dedução, ela parte de uma lei geral que nos leva a deduzir os casos particulares. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo. Toda ave tem pena. Logo, a galinha, não vamos deduzir que ela tem pena. O passarinho tem pena. Mais ou menos assim. Então, já que você já entendeu a dedução, vamos falar da indução, que é o que tem a ver com o método empírico indutivo de Francis Bacon. A indução ela é diferente. Ela vai sair de cada caso particular para o geral. Um exemplo. Testes com ratos em laboratórios. A partir de cada caso particular, eu vou chegar a uma conclusão, né? Teste das vacinas com Covid. Eu vou analisar a reação da vacina em cada caso particular, né? Em cada pessoa que foi aplicada, depois eu vou observar as regularidades e vou chegar a uma conclusão, a uma lei geral, né? Deu para entender a indução? De casos particulares para
a lei geral. A dedução da lei geral para os casos particulares, né? Olha aqui, por meio do experimento, observação, aí eu vou chegar a uma conclusão, né? É o método empírico-indutivo de Francis Bacon. Eu vou induzir a uma experiência. Se não me engano, foi Francis Bacon que morreu devido a um experimento. Ele tentou observar como que um corpo reagia ao frio. Acabou pegando, acho que se não me engano, pneumonia, alguma coisa assim, né? Então, já que nós já entendemos como que funciona o método empírico indutivo de Francis Bacon, agora ele elaborou uma teoria chamada de a teoria dos ídolos. O que é isso, professor? A teoria dos ídolos são obstáculos que nos impedem, que podem interferir na pesquisa. Ele vai dizer que tem ídolos, que existem ídolos que podem nos atrapalhar na conclusão, no resultado final. Aí, na verdade, ele quer dizer o seguinte, que existem coisas, formas de pensar, nossa, que pode nos atrapalhar para chegar a um resultado efetivo, a uma conclusão correta daquela pesquisa. Aí ele vai falar da teoria dos ídolos, que ele vai falar que existe o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do foro e o ídolo do teatro, né? O ídolo da tribo é mais ou menos assim. Eu vou fazer uma pesquisa bem aqui. Aí, pelo que eu observei, eu observei rapidinho aqui, nem fiz uma observação rigorosa, né? Eu só olhei aqui e já cheguei a uma conclusão. Mas eu não fiz não investiguei. Eu vi algo superficial, muito por cima, e já cheguei a uma conclusão. Ele diz que ele vai chamar isso de ídolo da tribo, e você tem que se desfazer disso. Você tem que realmente analisar. Vou dar um exemplo aqui disso. Eu olho, cheguei a uma conclusão, mas não, você tem que investigar, analisar, né? Se aprofundar, ter cuidado com as aparências, né? Então, o ídolo da caverna, ele fala sobre você mesmo. Tipo, eu vou fazer uma pesquisa e com base naquilo que eu acredito, eu posso forçar a um resultado. Esse resultado ele pode ser errado, né? Com base naquilo que eu acredito, eu não posso deixar aquilo que eu acredito interferir aqui na pesquisa, entendeu? E o ídolo do foro, ele diz, no que diz respeito a... Ele fala assim, tem que ter uma linguagem mais clara possível para a ciência. Eu vou te dar um exemplo, um problema da linguagem. Bem aqui, olha aí. Aí, o carro que você me vendeu não anda. Não anda. Foi o que eu disse. Carro de garagem. Então, muito cuidado aí na linguagem, né? Porque se não houver uma comunicação clara, direta, você pode chegar a uma conclusão totalmente errada, né? Por isso que tem a linguagem científica. E os ídolos do teatro, na verdade, é a tradição, são os dogmas religiosos, né? Políticos, filosóficos, é aquela ideologia que já permeia toda a sociedade, e eu vou fazer uma pesquisa levando em consideração isso. Isso vai atrapalhar no resultado da minha pesquisa. O que ele quer dizer é o seguinte, que você tem que estar sem nenhum obstáculo para que a sua pesquisa não sofra nenhuma interferência, né? Olha aí algumas frases de Francis Bacon. Não se aprende bem a não ser pela experiência, né? Ele é um filósofo empírico, empirista, né? O tocar.
A leitura torna o homem completo, a conversação torna o homem ágil e o escrever dá-lhe precisão. O que ele quer dizer? Que o agir, né, o empírico, fazer experimento. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade da filosofia leva-o para a religião, né? A pouca ciência ela vai te afastar de Deus, mas quando mais você conhece, mais você chega à realidade que tem um Criador. Foi isso que ele quis dizer. Intervir na natureza para controlá-la, né? Para promover o progresso humano. Aí, olha, método Francis Bacon, né? Tem duas fases. A construtiva, que vai por meio do método indutivo, né? Que parte de casos particulares para o geral, né? E tem o destrutivo, que se você tiver ídolos, esses ídolos vão atrapalhar a sua pesquisa, né? Aí, ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro, né? Ídolos do teatro. Gente, grande abraço, dá uma curtida aí, compartilha. Como diz o poeta, né? Beijo, abraço, fui!